Som. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, amém? É interessante como todos acabamos ficando impactados. É uma das características de quando a gente vê uma apresentação, é quando ganha forma aquilo que a gente às vezes já conhece, mas se torna mais real. Como não poderia deixar de ser, eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Vamos ler a passagem. Ela vai do capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Ezequiel 37. Amém? Amém. Vou estar lendo, peço que os irmãos acompanhem. Na minha Bíblia tem como epígrafe: a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, fareis crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, de todo estamos exterminados. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Podeis assentar. Passagem conhecida, ministrada pelo profeta Ezequiel, profeta do exílio. Essa passagem, ela dentro do próprio ministério de Ezequiel, ele estava ali mais ou menos no ano 600 antes de Cristo. Ou seja, esse evento ocorre cerca de 2.600 anos atrás. Ezequiel foi chamado para o ministério a pregar no exílio, ou seja, o povo cativo que havia sido levado à Babilônia estava ali
como que morto, fomos derrotados, fomos devastados, para nós já não há esperança, está tudo acabado. Mas o Senhor levanta um profeta no meio deles, e esse profeta trazia em uma mensagem de unidade, uma mensagem que falava: vamos nos unir, povo, porque em Deus nós seremos mais do que vencedores. Vamos realmente confiar no Senhor, vamos restabelecer aquela aliança que fora quebrada. Ezequiel, ele levanta um homem cuja vida não foi fácil, e é bom registrar isso. Ezequiel vem a profetizar em sua viuvez, e mesmo nesse momento de luto, o Senhor não o deixa prantear, pois a sua própria vida era parte da sua profecia, e assim estavam aquele povo. Quando diz que os seus ossos estavam sequíssimos, pois eles estavam há muito tempo como mortos, afastados de Deus, já não conhecendo mais quem eram, já não lembrando mais de onde haviam vindo. Mas o Senhor não se afastou deles, eles se afastaram de Deus, e como tal colheram consequências terríveis. Ezequiel, nessa visão, é levado a um lugar terrível. Já vi algumas pessoas interpretando, e é uma boa interpretação, dizendo que ele foi levado a um cemitério. Mas é um pouco pior do que só ser levado a um cemitério. Ele foi levado a um cemitério de corpos expostos. Os ossos estavam sobre o vale, não estavam enterrados, não estavam soterrados. Eles estavam na flor da pele da terra. Isso para um judeu por si só já era algo terrível, porque eles não tocariam, não se aproximariam de algo morto. Então aquilo por si só já lhe causaria um asco, já lhe causaria um certo pavor. Nossa, porque o Senhor me trouxe um lugar tão terrível? Mas não bastasse o Senhor dar essa visão a ele, o Senhor diz na sua palavra que o fez andar no meio desses ossos secos. E eu quero que você entenda o seguinte: ainda que você saiba que é uma visão, esse povo que aqui representado estavam como mortos, o povo de Israel no cativeiro estava como morto, mas aquele profeta era um homem cheio do Espírito de Deus, aquele profeta era um homem cheio de vida, era um homem que tinha intimidade com Deus, ouvia o Senhor falar com ele, e ainda assim o Senhor o fez ir naquele lugar terrível. E não bastasse, agora profeta, profetiza, fala com esses que estão mortos. Quando Deus pergunta ao profeta: acaso poderão esses ossos reviver? Fosse perguntado para mim, para você: acaso esses ossos aí podem reviver? Nós iríamos dizer: eu acho que não, né? Está morto, está seco, não morreu agora não, isso já está morto há muitos anos. Na sinceridade, na ingenuidade, talvez nós diríamos: não dá, não tem como. Mas aquele profeta, aquele homem de Deus, entendendo que havia um mistério e havia uma pegadinha no que o Senhor falava com ele: tu sabes, Senhor, tu sabes, Senhor, porque para Deus não há impossível. Esse era o cenário. E eu quero também que você saiba uma coisa, que às vezes a gente tem que entender o tempo de Deus. E uma outra coisa importante no próprio ministério de Ezequiel, ele teve que pregar até a restauração, que levou cerca de 70 anos. Até aquele povo se lembrar da aliança, até aquele povo ser restaurado na presença de Deus, levaram-se cerca de 70 anos. E não foi só a profecia dele. Ele era contemporâneo de Jeremias e Daniel, apesar de, ao que tudo indica, nunca terem
se encontrado, mas eles estavam no mesmo período. No mesmo período, o Senhor falava através de 3 grandes profetas e 3 grandes homens e restaurava a sorte daquele povo. Às vezes nós esquecemos esse detalhe, mas é importante entender que ainda que eu e você não estejamos vendo, o Senhor está se movendo, o Senhor está agindo, Ele não se esqueceu dos seus. Hoje de manhã, eu ministrava na nossa igreja e falava de que algo que muito me preocupa, e nós estamos vivendo aí sinais dos tempos, e eu vejo realmente a igreja percebendo isso, mas algo que a gente tem que começar a acordar, despertar. Hoje eu vi uma notícia e aquilo me escandalizou, acho que a melhor forma de dizer é essa, me escandalizou. Eu vi uma notícia da Record que narrava que lá Emirados Árabes do Afeganistão, já chegou ao ponto de estarem sendo revistados as pessoas, e se for encontrado um celular com um aplicativo de Bíblia, ou mesmo uma Bíblia, essa pessoa é morta. Essa pessoa é morta. Não estamos falando ela vai presa, não. Ela é morta. E eu me escandalizei no seguinte sentido: isso foi dado num jornal e foi transmitido para nós aqui pela Record, amém? Mas isso já era uma notícia que estava circulando no exterior. E o que me chocou não é o fato de um cristão estar sendo pego e morto, isso eu espero, mas eu não vi em lugar nenhum a humanidade preocupada com isso. Eu não vi ninguém se condoer. Há pouco tempo nós vimos aí protestos no mundo todo, porque as queimadas, as florestas, mas eu não vi ninguém se condoer do fato de que pessoas inocentes estão sendo mortas a olhos vistos diante de todos por um aspecto religioso. Não vi. Não bastasse, eu vejo a igreja, ainda que lendo os sinais dos fins dos tempos, e se você depois quiser dar uma olhada ali, Mateus 24, vai falar muito desses sinais. Mas um detalhe, se eu não me engano, 24, 13 ou 12, que vai dizer que por aumentar a iniquidade é o pecado compartilhado, é o pecado da humanidade. A iniquidade é aquele pecado de que todos nós somos participantes. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E eu tenho visto uma igreja assim. Talvez porque nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E eu quero, apontando para o livro de Ezequiel, quero que você entenda que Ezequiel profetizava sobre Israel, que era o povo de Deus naquele momento na face da terra. Mas a nova Israel, conforme diz o texto bíblico, somos nós. A igreja do Senhor é a nova Israel. Nós somos agora o alvo desta mensagem. Nós que somos muitos, um exército muito numeroso, como diz a palavra, mas que talvez estejamos secando. Talvez estejamos secando por N motivos. Nós somos uma geração que se apega a culpados, né? Nós estamos secando porque veio essa pandemia, nós estamos secando porque talvez há muita mensagem torta sendo ministrada, nós estamos secando porque o homem é mau, porque o mundo jaz no maligno, nós estamos secando porque há uma infinidade de desculpas para nós assim o estarmos fazendo.
Mas como nós lemos aqui, eu gostei muito desse ponto. No versículo 13 de 37, quando nós lemos, ele diz assim: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei aonde? Na vossa própria terra. Repara isso, irmão. É uma mensagem aos exilados. É uma mensagem para mim e para você, porque na nossa própria terra, o Espírito do Senhor vai nos reestabelecer. Foi dito aqui do profetizar, e eu quero chamar muita atenção da questão do profetizar. Essencialmente, e se você não sabe, profetizar não é simplesmente falar aquilo que você gostaria que fosse. Profetizar é anunciar aquilo que Deus assim o determinou. E a grande profecia do meu e do seu tempo é a palavra de Deus. Para que ela seja anunciada devidamente, conforme visto aqui. Eu vou citar 3 aspectos essenciais, mas tem um que a gente... é condição sine qua non, eu nem vou entrar muito no mérito, mas é importante a gente lembrar, é a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas que não se veem. O que nós vemos diante de nós é um vale de ossos secos, é um vale de morte, é um lugar que não há esperança, um lugar varrido, esquecido. É isso que nós vamos ver. Não espere que um belo dia você vai amanhecer e o mundo ficou mais colorido, ou que tudo ficou mais fácil e mais divertido. Você tem que ter mais de Deus. Primeiro aspecto inevitável, intrínseco, específico, de que eu e você precisamos, pois sem Ele nada podemos fazer. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Em João 14, versículos 16 e 17 vai dizer: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós, igreja, o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Em Mateus 10, 19 e 20 vai dizer: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Não se deixe levar pelo seu orgulho, pela sua pretensão, não se encha de si mesmo. De nós mesmos nós nada temos. E talvez por isso muito da igreja tem se frustrado, não tem visto frutos, não tem visto o mover de Deus, não tem visto realmente ossos secos reviverem, porque tem profetizado de si mesmo, tem anunciado aquilo que o seu coração quer, tem falado aquilo que seria bonito, aquilo que talvez deveria ser dito. Mas talvez não seja isso que o Espírito Santo quer dizer. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus que em seu infinito amor tornou-se para nós o nosso Consolador, aquele que nos consola, aquele que nos ampara, aquele que nos guarda e está conosco em todo o tempo. É a expressão viva do Emanuel, Deus conosco. Nele, por
por Ele, com Ele, nós podemos todas as coisas. Ossos secos voltarão a viver, tendões e carnes voltarão a crescer. A igreja será revivida e a obra do Senhor se cumprirá segundo a tua vontade. Mas algo que está amarradinho na vontade do Espírito, e quando a gente fala de profecia, quando a gente fala de realmente revelar a vontade de Deus, algo que não pode obviamente ser esquecido é a palavra. A palavra que é a verdade, a palavra que é a vida, a palavra que é o caminho de Deus, a palavra que se fez carne, se habitou no mundo e se conheceu como Jesus, o nosso Salvador. Diz a palavra: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Está em 2 Timóteo 3,16. Paulo explicando para Timóteo como ele deveria proceder, estar atento, jovem na fé, cheio de energia, bom ânimo, preparado. Tudo que você precisa está na palavra, na direção do Espírito Santo de Deus. Na direção do Espírito Santo de Deus. Conversava hoje de manhã com os jovens da nossa igreja e eles estão muito assustados. De um modo geral, os nossos jovens estão assustados. Primeiro, porque eles se convertem, recebem do Senhor a certeza, a confirmação de que esse é o caminho, a verdade, a vida. Eles não querem se desviar dele, mas eles estão em um mundo tão confuso. Se você for falar da questão de gêneros, hoje parece uma sopa de letrinha, onde eles tentam convencer a humanidade que nós não somos homens e mulheres. Nós temos ainda a desvalorização do ser essencial, da célula máter da nossa sociedade, da própria família, que tem sido alvo de inconstantes ataques. Falava aqui do Talibã, e algo que a gente tem que acordar, porque a igreja tem hora que dorme. O Talibã, ele é financiado pelo tráfico de drogas. Não sei se todo mundo aqui sabia disso. Isso é notório, isso não é segredo. Todos os órgãos de inteligência, os mesmos jornais, isso aí é parte oficial da natureza deles. E isso tem um motivo muito simples: quem é do Islã não usa droga. Os islâmicos não bebem álcool. O Islã, se ele usou droga e está se desviando, mata. Eles querem mais que morra. E deste modo, eles acharam uma estratégia fantástica: vamos ganhar dinheiro e eles vão morrer. Eles que morram, que consumam essa porcaria e morram. Nós estamos fechando nossos olhos e nossos jovens estão sendo seduzidos por um mundo que tenta legalizar as drogas. Tenta dizer: não, droga tem que ser legalizada. E eles ficam: não, fulaninho tem direito de escolher. Nós estamos em um mundo onde principalmente, não somente, mas principalmente a nossa juventude está cada vez mais confusa. E eu conversava com eles e falei: se vocês ficarem só ouvindo o que é falado do mundo para vocês, cada vez mais vocês ficarão confusos, se não vigiarem, se desviarão. Porque adultos estão fazendo isso. Mas na palavra, nós somos edificados, nós somos alimentados. Eu marquei aqui, lembro de um momento onde Josué, herdeiro de Moisés, o próprio Senhor vem a ele e diz o seguinte: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo
quanto está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso foi dito pelo próprio Deus a Josué. Gente, Josué, lá atrás, milhares de anos lá atrás, Josué tinha diante dele a difícil tarefa de herdar o ministério de Moisés. O grande líder para o povo judeu até hoje é o Messias que eles tiveram. E mesmo naquele momento, Deus já falando à eternidade, falando ao longo dos tempos, onde o eco de sua voz através da Escritura chega até nós. Ele já falava: você que tem uma grande responsabilidade sobre os ombros, e essa responsabilidade hoje é minha, é sua, é de cada um de nós, porque hoje nós somos um só corpo, hoje nós somos uma unidade. Eu separei até aqui, em Efésios 4, de 6 a 8, vai dizer assim, ó: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós somos um só corpo, nós somos a igreja do Senhor. Nós fomos chamados a viver, a compartilhar, a cumprir o que diz a palavra de Deus. Não nos foi dado a opção de nos deitarmos em um vale e ficarmos ao sol até que nossos ossos sequem. Nós somos o profeta. Nós não somos os ossos secos. Nós fomos levantados em um mundo que jaz no maligno, e eu gosto muito dessa expressão, porque o termo jaz, especialmente na língua portuguesa, é usado para ilustrar lápides, né? Jaz, aqui jaz fulano, aqui morreu fulano. O mundo jaz no maligno, o mundo está morto, mas eu e você, no Espírito Santo de Deus, nós estamos vivos, como nunca antes estivemos. Nós estamos repletos de vida, a vida transbordante em nós. Mas para que isso se cumpra, nós entendemos, preciso do Espírito Santo, Ney. A palavra me diz, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso da palavra, porque é na palavra que está o poder. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é a palavra que convence, é o Espírito que convence, não é o pregador, não é a eloquência, é agir sobrenatural de Deus. Mas há um elemento que a gente tem que entender, que é um elemento misterioso, é algo que a humanidade tenta, mas tem muita dificuldade em compreender, em se relacionar. Mas sem esse elemento, nem a palavra e nem mesmo o Espírito Santo de Deus é capaz de agir em mim e você. É o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por amor, Ele se entregou, por amor, Ele nos resgatou, por amor é que a obra é feita. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. 1 João 4,20. Mas o fruto do Espírito é amor,
alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizes. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. 1 Coríntios 14, versículo 1 e 3. Nós, igreja, fomos chamados para cumprir, assim como Ezequiel, a anunciação de Deus. Há um vale, lugar de morte, lugar de luta, lugar de dor, lugar de dificuldade. É isso que vale significa na Bíblia. Diante de mim e de você, com certeza, há um vale. No nosso dia a dia, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja no nosso colégio, seja onde for, há um vale. Há um vale. No outro dia eu lia um estudo que diz, que tem, já é antigo, que diz que cada pessoa alcança 6 pessoas e essas 6 pessoas alcançam outras 6 pessoas. Nós temos esses pontos de interseção e assim a humanidade toda é alcançada. Parece brincadeira, mas é a pura verdade. De 6 em 6 pessoas, 6. Eu não estou falando para você pregar para 1 milhão de pessoas, para milhares de pessoas, mas a cada 6 pessoas que você evangeliza, a cada 6 pessoas que você fala, você prega para o mundo. Que loucura, né? A cada 6 pessoas que eu e você tocamos, você alcança o mundo. Mas eu não vejo o mundo convertido, eu ainda vejo um mundo com lugares que nem ouviram ainda falar da palavra de Deus. E eu me questiono um pouco, será que a igreja tem falado ao menos para 6 pessoas? Igreja, eclésia, é chamado para fora. Nós que somos e hoje aqui estamos reunidos e eu vinha na viagem até falando com o irmão que um dos grandes objetivos, um dos grandes ensinamentos da Bíblia é que venhamos a congregar, comungar, estarmos juntos, sermos uma unidade, sermos um corpo, para que sejamos fortalecidos, sustentados, suportados uns pelos outros, para que juntos possamos nos empurrar mutuamente para de encontro a esse mundo vil. Uma curiosidade mórbida, vocês já devem ter visto em filmes, porque a gente nunca viveu isso, mas em filmes, quando vocês veem aqueles filmes de Idade Média, batalhas campais, né, que o pessoal vai de espada, né, um contra o outro, você tem aqueles combates, né, que vem um exército de um lado, um exército do outro. A história narra que a segunda coluna tinha a primeira coluna, né? Aqui ia para a batalha. A segunda coluna, o trabalho deles era empurrar a primeira coluna para frente, porque eles não se mexiam não. Era quase certo que a primeira fileira morria, tá? Mas então a primeira fileira era empurrada, tinha uma coluna atrás que ia empurrando, e aí vinha o resto. Ele também, o do meio também não podia parar, porque depois que começava o movimento, agora foi. A igreja está precisando disso. A gente está com medinho, a gente está com medo, e isso é o que tem me assustado. Voltando ao que eu falei no início, os sinais dos tempos estão aí, mas a igreja age como se de repente nós fôssemos ser arrebatados, sabe? E o mundo ficou, mas eu fui. Vou contar um segredo para você. Não importa qual visão teológica você tenha, antes do arrebatamento tem a perseguição. A igreja vai ser perseguida, não importa, porque tem N visões que tem no início da tribulação, no meio da tribulação, no fim da tribulação, são os debates teológicos, mas não há debate quanto à perseguição da igreja.
nós seremos perseguidos, talvez mortos. Daqui a pouco, porque quando eu digo que lá no Afeganistão tem pessoas sendo mortas por isso, e a humanidade já não se condói de um inocente morto, logo, logo, aqui em terras tupiniquins, como dizem, morreu um crente, também era crente. Não sei se vocês estão acompanhando, mas nós hoje temos prisões acontecendo sem julgamento. Nós temos pessoas sendo presas porque falaram coisas que alguém não gostou. Acorda, igreja. Tem gente achando que o cenário político é uma coisa de outro mundo, em uma realidade paralela que não nos afeta. Acorda, igreja. Logo, logo, nós seremos perseguidos. Mas é necessário que eu e você sejamos profetas de Deus. É necessário que eu e você estejamos preparados para andar num vale seco, ainda que seja um lugar que nos dá medo, ainda que seja um lugar onde nós preferíamos não estar, um lugar onde de modo algum eu iria por conta própria. Mas se cheios do Espírito, de posse da palavra e no amor de Deus, nós veremos maravilhas. Hoje cedo eu falava e vou repetir aqui. Assisti uma pregação, fiquei muito triste com o pregador. Ele falava que ele tinha vergonha de ser dessa geração. Eu não tenho vergonha não, eu tenho orgulho. Orgulho santo de Deus, porque foi essa geração que me alcançou, foi essa geração que pregou para mim, foi essa geração que com muito empenho, muito amor, muita oração me alcançou, e hoje eu posso estar aqui, e por essa geração eu também tenho que dar na minha vida. Então eu quero que você também tenha orgulho de ser dessa geração. Se somos da geração da volta de Cristo, Maranata, ora vem, Senhor. Se tivermos que ir e sermos perseguidos, pois que assim seja, Senhor, pois que se cumpra a tua vontade, Senhor. Mas esteja conosco, Deus, esteja conosco, não te aparte de nós, Senhor. Orgulhe-se de nós, Senhor. A tua alegria, Senhor, é a nossa força. Já encerrando, queria que você abrisse comigo, eu gosto muito dessa passagem. 1 Pedro capítulo 2, vou deixar os versículos 9 e 10. Primeira Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vai dizer assim, ó: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia e graça. Que o Senhor Jesus possa completar no coração de cada um aqui, de todos que de algum modo participaram conosco também virtualmente. E eu clamo que nós, como profeta de Deus, tenhamos autoridade e a felicidade de ver um vale de ossos secos reviver diante de nossos olhos. Amém? Eu agradeço a oportunidade.